Já pensou ter um professor que vai pegar na sua mão, provar um teorema, mas não só isso, ele vai te ajudar a escolher os axiomas onde toda a teoria vai ser desenvolvida? Ah não, Clóvis, pelo amor de Deus, em vídeos recentes você tinha sugerido, né, sobre ensinar alunos do fundamental, talvez médio, a como demonstrar teoremas, e agora você está querendo falar sobre até a atividade de escolher a base que vai sustentar toda a teoria, escolher os axiomas. É o que esse professor faz. E ele apresenta um assunto que é de fundamental, ensino fundamental, e ele vai fazer isso, cara, é ousado. Eu não conhecia esse canal, fui conhecer hoje de manhã, fiquei muito empolgado com esse vídeo, e falei, não, tem que compartilhar com o pessoal. Então a ideia aqui é fazer um review desse vídeo, né, e ver se a gente pode aprender alguma coisa com a aula desse professor, tá? Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai motivar o desenvolvimento da teoria em cima de um teorema, que é o Teorema de Tales. E o Teorema de Tales não é esse aqui que a gente costuma ver na literatura, né? A gente chama também de Teorema de Tales, que envolve aí feixes de retas paralelas e transversais, tem uma propriedade interessante aqui de proporção. O Teorema de Tales que ele vai desenvolver aqui é esse aqui. Você tem um triângulo inscrito na circunferência, onde um dos lados passa pelo diâmetro, por um dos diâmetros, né, da circunferência. Então não importa o ponto que você vai escolher aqui, esse vértice B, né, nessa semicircunferência, sempre você vai ter um triângulo retângulo. Tá? E aí ele vai usar isso para mostrar como encontrar o centro de um círculo. Então ele faz um desafio para os alunos, né? Olha, eu vou te dar um círculo qualquer. Você consegue encontrar o ponto exato do círculo? Ele vai no olhômetro, né, e depois segue um determinado algoritmo que ele vai apresentar. E aí ele verifica que no olhômetro ele errou, certo? O que é de se esperar. Então aqui foi o pontinho rosa, esse pontinho aqui, né, que ele tentou, né, no chutômetro, no olhômetro. E aí ele afirma que onde essas duas retas estão se intersectando é o centro do círculo. Como é que você pode ter tanta certeza, né, professor? E por que isso sempre funciona se eu seguir esse algoritmo? Ah, então, olha só. Olha a ousadia do cara. Olha só. Dos axiomas que a gente vai escolher, a gente vai ver as consequências inevitáveis, né? Então, ele vai ensinar... Não, porque o que você pode fazer, né? Geralmente os livros, de acordo com o objetivo, ele não quer te ensinar como é que porque o cara pensou que essas são as noções básicas, né? Como o Euclides fez aqui. Ele só listou e depois taca ali pau, né? Vamos desenvolver a teoria. Ele omite, né, todo o processo de fazer essa definição, de escolher as verdades básicas, né? Porque ele tem que fazer essa atividade, né? Como é que funciona a matemática? Você vai lá, tem as noções não definidas, tem as definições que você cria, tem processos lógicos que você vai usar para partir de noções não demonstradas. A gente chama hoje noções primitivas, né? Mas antigamente isso era noção comum, né? Senso comum, verdade, aquilo que é evidente, que é o princípio mais elementar. Daqui a gente deduz coisas novas, não tão óbvias, são os teoremas, as proposições, certo? Então é um elo. Então, através dessa base, que você tem que partir de algum lugar, né? Porque se você for tentar definir e demonstrar tudo, é impossível, né? Não tem como. Você vai sempre estar retornando, definindo novas coisas e verificando novas coisas ad infinito. Então, como é que um matemático faz esse trabalho? Aqui ele vai mostrar a forma tradicional, né? Que é olhar para o mundo físico e se inspirar em encontrar esses conceitos, essas propriedades do nosso universo, que são as mais elementares. A primeira é essa daqui, ó. Ele vai mover esse pentágono, uma figura geométrica plana, num plano, e olha só o que acontece. Transladou e rotacionou. Mudou a forma? Não. Os lados continuam os mesmos, os ângulos os mesmos. Ah, mas isso é óbvio. Exatamente. Isso aqui é escolher aquilo que é o mais elementar, o mais óbvio. Não importa quantas transformações do tipo que você fizer com essa figura, pode mover para cá, para lá, rodar o tanto que você quiser. Ele até brinca um pouco mais aqui. Não importa. Sempre vai manter a forma. Então, a maneira como o nosso universo funciona é isso.
Obrigatoriamente, não importa essas transformações, nada vai mudar a forma dela, certo? Então, com base nessa ideia mais elementar, ele, por exemplo, identifica uma outra ideia, um outro princípio interessante, que é o critério de congruência entre figuras, entre triângulos, né? Se você tiver um lado, um ângulo e um lado, quantos lados você consegue desenhar aqui diferente? Convido o cara a pensar. Ele mesmo simula, ele vai fazer experimentos, né? Pô, só tem um jeito. Será que se eu mudar aqui de posição, fazer aquelas transformações de transladar e rotacionar, é a mesma figura. Então ele cataloga aí, coloca na caixinha de ferramenta, mas esse princípio, né? Critério de congruência, lado, ângulo, lado. Transformação do quadrilátero, ele agora vai usar essa mesma noção de transladar, aqui ele não vai rotacionar, mas olha só o que ele deduz. Algo bem legal. Preservação do ângulo. Pô, como ele só transladou, esse ângulo aqui é igual a esse aqui, os ângulos que a gente chama de correspondente, né? Óbvio, é isso aí, a gente já começa a deduzir coisas legais. E aí ele vai ter mais uma coisa que faz parte, né, dessa receita de desenvolver uma teoria, que é definições. Uma das definições que ele vai fazer é que o ângulo raso tem 180 graus e por causa disso ele consegue deduzir, veja só, o que a gente chama de colaterais, ângulos correspondentes, alternos internos, enfim. Agora, com tudo isso, com essa caixinha de ferramenta, ele vai para o primeiro elo da corrente, ou seja, algo que ele consegue demonstrar usando esses conceitos, né, que ele catalogou aqui, né, colocou na caixinha dele de ferramentas. Então, o primeiro teorema legal tem a ver com a soma dos ângulos internos de um triângulo, dá sempre 180 graus. E aí depois ele prova mais um outro teorema, que é a base, os ângulos que estão na base de um triângulo isósceles, eles são sempre iguais. Aí agora ele tem todas as condições, né, para chegar a uma conclusão necessária, que é o quê? O foco principal do vídeo, o teorema de Tales, né? Então, com isso, ele desenvolveu todo o recurso do zero. É isso que é convidar o aluno a pensar matemática, certo? Quando você vai trabalhar com alguém, seja lá um carpinteiro, um mecânico, você observa no seu dia a dia como é que, né, ele trabalha e você vai absorvendo, né? Então, ter contato com professores que mostram todo o processo, né, de como desenvolver uma teoria, você começa a aprender, né? Não tem nada de ser genial. Aqui, Como Pensar como Matemático, ele fala sobre os segredos para pensar como matemático. Tem aqui um processo, né, de você escolher, né, critérios razoáveis para você escolher as noções comuns, fazer as definições, né, e como é que se desenvolve, né, como é que faz esse encadeamento. Então, vídeos como este daqui, livros como este, né, livros como este daqui, que eu já mostrei várias vezes, Um Convite à Matemática, o How to Prove It, são livros focados para te ajudar a aprender a raciocinar a matemática, né? Então, tem livros que já vão ensinar teoria. Euclides, por exemplo, ele já vai te ensinar teoria, né? Todos esses bastidores de encontrar os axiomas, pensar nas definições, pode ter certeza que ele, Arquimedes, tiveram mentores que trocavam esse tipo de ideia, esse papo. Iam lá para escrever diagramas, nem que seja na areia da praia, né? E discutir o que é os princípios mais elementares e o que eu posso deduzir. Então, quando a gente só chega e recebe a teoria e executa cálculos, né, a gente não está sendo convidado a pensar matemática. Como diz o San Jorge aqui na sua obra, que tem essa mesma filosofia, né, de se ensinar a pensar matemática, ele fala o seguinte: fazer cálculos a gente deixa para os computadores. A gente tem que pensar o verdadeiro significado e as belas estruturas da matemática. Raciocinar em matemática, né? Vai ver certas semelhanças com outras matérias. Fazer conhecer matemática dessa forma é o principal objetivo desse livro.
Como diz a Eugenia Chen, você pode pegar um livro de receitas para construir pie, como diz aqui. How to bake pie, né? Você pode... Geralmente, os livros de receita raramente vão explicar por que aquela receita funciona, né? Por que eu tenho que usar esse tipo de ingrediente? Quando o cara estuda culinária, ele vê que os ingredientes desempenham um certo papel, né? Certas regras. Então, o cara que aprende culinária de verdade, se chegar um amigo que tem alergia a glúten, ele vai fazer o bolo e vai encontrar um ingrediente equivalente que satisfaz lá as propriedades da farinha de trigo, certo? Então, essa pessoa aprendeu os princípios por trás do processo, em vez de ficar memorizando o processo, certo? E quando você faz isso, você está em controle da situação. Você pode até corrigir o que está errado, está em melhores condições até para modificar o processo. Como eu já mostrei em outros vídeos, há matemáticos que cuidam das bases da matemática, certo? Tentar corrigir alguns paradoxos, né? Consertar a matemática que, entre aspas, quebra. Tem caras que vão desenvolver outras geometrias. Esses aprenderam como se pensa matemática, como se faz matemática. Todos têm que fazer isso? Obviamente não. Não estou querendo insinuar que a gente tem que ensinar todo mundo nas escolas a pensarem, aprenderem como é que se executa a arte, né, da atividade matemática. Mas é algo interessante aí para a gente refletir, pelo menos para alunos mais curiosos, quem sabe, ou que estão se preparando para a Olimpíada, fazer dinâmicas do tipo, né? Eu mesmo gostaria, né, na minha infância, adolescência, ter tido a oportunidade de fazer dinâmicas desse tipo, né? E é isso aí, gente. Eu gostei muito da aula desse professor. Como eu falei, não conheci o canal, foi conhecer hoje de manhã. Vou deixar aqui o vídeo dele na descrição, certo? Quero agradecer aqui os membros do canal pelo apoio de sempre. E especialmente a mais nova membra, que é a Raquel. Seja muito bem-vinda, Raquel. E um forte abraço a todos.